Tava aqui pronta para o tarô com Ju e a internet caiu. E eu resolvi não desperdiçar essa oportunidade de falar com vocês sobre não atender as expectativas dos outros, sobre ter medo de frustrar as expectativas dos outros, medo de decepcionar, porque é um tipo de medo que eu sinto e eu trabalhei ao ponto de não me congelar mais. Mas sempre que uma coisa dessa acontece, eu anuncio um curso, uma live, e por algum motivo isso não pode acontecer, motivo fora do meu controle, isso me causa um desconforto. E aí eu quis compartilhar esse aprendizado com vocês, trocar aqui com vocês alguns sentimentos, algumas ideias e coisas que eu vi que funcionaram na minha vida para melhorar isso. Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal de formação, mais de 10 anos de experiência. E meu trabalho é te tornar cada vez mais forte, para você ser cada vez mais livre. E eu te falei da minha experiência para você confiar no que eu estou dizendo hoje, que é muito importante. Porque essa experiência não é só de consultório, de atendimento, é uma experiência de vida também. Hoje, meu bate-papo com vocês é mais afetivo, de um lugar também muito pessoal. Gente, a gente não tem controle sobre a nossa vida total. É real isso. Por mais que a gente vá falar sobre livre-arbítrio, sobre lei da atração, tem coisas que estão fora do nosso controle. Porque é simplesmente do universo. Você não pode dizer que está controlando o movimento de rotação da Terra com a sua mente. Você não está controlando a translação, a volta que a Terra dá em torno do Sol com a sua mente. Você não controla se tem um meteoro vindo há 1 milhão de anos na rota de colisão com a Terra. Você não controla tudo, né? E o que aconteceu aqui? Primeiro faltou luz, depois faltou as duas internets que existem na cidade ao mesmo tempo que a gente está aqui no Vale do Capão completamente sem internet. E eu fiz tudo direitinho. Eu acordei, meditei, programei a live, divulguei nos stories. Na hora certa, depois desci, fiz tarefinha com minha filha, levei ela para almoçar e faltando 30 minutos para a live, a internet da cidade inteira caiu. Não parecia que isso ia acontecer, não parecia. Não estava dando raio nem nada, mas aconteceu. E não aconteceu só comigo, aconteceu com todas as pessoas que vivem no vale. Então não posso nem dizer assim, foi algo que eu vibrei para mim e aí aconteceu. Não, aconteceu. Simplesmente aconteceu. E aconteceu e eu tinha anunciado a live porque toda quarta-feira eu tô fazendo tarô com Ju. Então não foi uma coisa que eu escolhi e nesse dia. Não, toda quarta tem. Então em alguma quarta-feira isso podia acontecer, né? Eu tô gravando aqui pra vocês, inclusive, com a bateria do notebook. Eu nem sei se ela vai ser suficiente ou se ela vai cair no meio da gravação. E aí, quais foram os sentimentos que me atravessaram quando isso aconteceu? Poxa, eu anunciei e, e agora? Né? As pessoas vão entrar e vão ficar chateadas porque eu prometi e não cumpri. É uma coisa que me causa ansiedade, prometer e não cumprir. Eu procuro honrar muito com a minha palavra. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu sou bem pontual, tá? Eu evito faltar sessão. Realmente é uma coisa que eu honro. E é legal isso. Mas a ansiedade em torno de algo que eu não tenho controle não é legal. E no passado era uma coisa que simplesmente me tirava do ar, assim. Se eu não tivesse certeza absoluta que seria perfeito, que não ia ter nenhuma falha, nunca eu nem começava um projeto. E aí é que começa o problema. Porque quanto maior o seu projeto, de mais fatores você vai precisar, fatores externos. Você vai precisar contratar pessoas, você vai precisar contar com a equipe, você vai atingir um público maior, né? Mais pessoas vão depender de você e você vai se expor para mais pessoas e condições. E digamos assim, que eu atraia no meu caminho 1.000 pessoas. Dessas 1.000, podem ter um grupo de pessoas, digamos assim, 1.000, 10 pessoas, 100 pessoas que ficaram insatisfeitas comigo. É algo que pode acontecer. Pessoas que ficaram, sei lá, decepcionadas, desapontadas, que esperavam outra coisa. Não simplesmente por uma questão de competência, mas simplesmente por uma questão de falta de afinidade.
por uma questão de falta de entendimento. Então eu explico uma coisa, a pessoa entende outra, isso gera uma expectativa nela, e aí quando ela vê no movimento prático que não é aquilo que ela estava pensando, isso gera uma decepção, um desapontamento, né? Eu, por exemplo, estou aqui toda arrumada para o frio e de repente, pá, abre o sol aqui, tá no outro lado tem uma nuvem cinza e eu vou fazer aqui a gravação do sol mesmo. Não troco mais de lugar! Então, assim, é uma coisa que acontece. Pessoas vão se decepcionar com você. Imagina que você cria um filho, mesmo que seja um só, imagine vários. Você cria um filho que vai estar com você a vida inteira. Todos os dias, 24 horas por dia. Você não vai decepcionar esse filho? Como? É impossível. As crianças, elas nascem já com uma expectativa de prazer absoluto. Se a gravidez foi desejada e tranquila, ela sai do útero assim, tendo certeza de que o mundo é pleno de satisfação, prazer, cuidado, acolhimento. E a gente sabe que o cotidiano não é assim. Então, em algum momento, essa criança vai querer continuar mamando e o peito vai secar. E você não vai ter leite para dar. Vai ter uma hora que ela vai querer continuar no colo o tempo inteiro e não dá. Você tem que colocar ela numa cadeirinha. E aí a frustração começa a acontecer. Na vida, a gente frustra e é frustrada, a gente decepciona e é decepcionada porque nem sempre as nossas expectativas estão alinhadas com o que é possível no movimento universal. Então, sei lá, eu boto o casaco, eu gostaria que fizesse frio o tempo inteiro, mas as condições climáticas, elas são resultado de um movimento global. Então, assim, tipo, os rios voadores saem da Amazônia, desce, vai, dá a volta, chega aqui no Nordeste, a frente fria, oceânica, que vem lá de não sei onde e tal. E aí vem um cavado de não sei o que mais lá, o que, a frente úmida de não sei o que lá, da alta troposfera. Eu gosto de assistir vídeo de. Eu não entendo nada disso, mas eu gosto de assistir vídeo de previsão do tempo. Chega aqui, e de repente tem alguns buraquinhos nas nuvens e tem hora que vai fazer sol e tem hora que não vai. E é isso. Não é só o que eu controlo com a minha vibração. Não é só o que eu controlo com a minha mente. Então, não sendo só o que eu controlo, se eu não souber lidar com o fato de que eu posso ser frustrada e que eu também posso frustrar, eu vou entrar no movimento de congelamento, tá? Eu já tinha me programado para fazer um outro vídeo sobre até que ponto o movimento universal interfere na nossa vida, e eu vou fazer esse vídeo ainda, mas eu quis aproveitar o tempo que eu tinha dedicado a esse momento para vocês para gravar um vídeo a respeito disso, porque eu estava sentindo isso agora, e eu achei, poxa, quanto mais fresquinho, melhor. Porque qual é o meu movimento seguinte? Entrar em contato com a Terra, perceber que está fazendo um silêncio maravilhoso, e que eu adoro esse silêncio que acontece quando falta energia, e que eu não estava vivendo isso. E aí eu ia desconectar, ia fluir, e eu ia passar para o passo seguinte, que foi uma coisa que eu aprendi. Mas eu quis aproveitar a emoção que estava em vigor para conversar com vocês. Assim, ó, de igual para igual. Você que pode estar num relacionamento tentando melhorar a sua autoestima, tentando se posicionar, tentando falar mais sobre os seus sentimentos, seus desejos e as suas necessidades, não tem coragem, porque acha que o outro ou a outra vão ouvir aquilo e vai ficar triste. Então tem hora que a gente ama uma pessoa. Só que aquela pessoa tá fazendo coisas que não são sustentáveis dentro de um relacionamento. Então eu já atendi, por exemplo, uma mulher que amava o marido, mas duas situações. Ele estava num processo que tudo indicava que era depressivo. Eu não atendi ele, então não tinha como eu saber. Ele estava entrando num processo profissional de congelamento, estava sobrecarregando ela nas contas da casa. E a vida sexual deles não estava fluindo. Ela amava ele. Ela não estava rejeitando o casamento, mas aquela experiência para ela estava ficando insustentável. Ela estava tendo cada vez menos tempo para dedicar aos filhos, estava tendo cada vez menos tempo para se divertir. Pessoas estavam olhando para ela no ambiente de trabalho dela, na rua, desejando ela, e ela não conseguia ter a sexualidade e o prazer e também a parceria que ela precisava ter dentro de casa. E ela estava entrando num processo de ansiedade com ela, de baixa autoestima com ela, para não chegar ao ponto de trair, percebe? Então, assim, quando chega num ponto desse, o diálogo tem que acontecer. E como é que você fala para a pessoa qual é a sua verdade, uma pessoa que você ama, que você não quer magoar,
que aquilo tá ferindo, que aquilo não é sustentável. Como é que você fala sem decepcionar a pessoa? Como é que faz isso? Outro caso, esse caso não é de atendimento não. Há uns anos atrás, né? Antes do burnout que eu tive por causa das redes sociais. Não foi um burnout, né? Quando eu vi que tava caminhando, eu dei uma freada antes que eu ficasse doente de verdade, mas cheguei perto, viu, gente? Eu era aluna daquele Érico Rocha, lançamento de 100 mil reais, 7 dias, blá blá blá. E aí, Érico contou como é que ele fazia para chegar a um faturamento de 8 milhões num único lançamento. Ele falou assim que ele aplicava metade desse valor em tráfego, ou seja, ele investia em anúncio, metade do valor que ele ganhava já era para pagar anúncio e tráfego. Pessoal, nananã. Tinha uma parte que era de imposto e tinha uma parte que ele já sabia que era de reembolso. Ou seja, o cara que era o bambamã do lançamento digital, que faturava milhões, sabia que ele ia dever em torno de 500 mil reais, na época, naquele ano, que deve ter uns 3 ou 4 anos atrás, de reembolso. Porque os cursos digitais que são vendidos têm a possibilidade, né, de você pedir o reembolso em até 7 dias, alguns são 15 dias. E ele já sabia que tinham pessoas que iam entrar, não iam gostar, iam sair. E isso estava previsto no faturamento dele. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu fiz, gente, ele sabe que vai desagradar, ele sabe, e isso está planejado no trabalho dele. E ele não desiste, porque enquanto 500 mil reais foi de reembolso, ainda fica 7 milhões e meio. Mas 500 mil reais, na época o Fórmula era uns 5 mil reais. Então é o quê? Em torno de 10 mil, 100, não, 10 mil pessoas, não é isso? Gente, façam a matemática aí. Mas é gente, como o quê? Tá? Respeitem minha menstruação, porque agora eu não tô boa de conta. Mas é muita gente. 500 mil reais em reembolso, gente. Num curso que custava 5 mil reais. É muita gente que se decepcionou. Gente que se frustrou. Tem mais gente ainda que gostou. Mas se você ficar olhando para quem não gostou, você não contempla quem vai gostar. Então, se você quer mudar de look, você quer mudar de aparência física, e você sabe que algumas pessoas não vão gostar do seu novo corte de cabelo, gente, as pessoas sempre têm algo a dizer. Se a pessoa tá socialmente com sobrepeso, o povo vai falar. Mas se você emagrecer, vai ter gente que vai dizer que você tá magra demais também, que você deve estar doente. Fique tranquila. Ainda mais no mundo feminino, as pessoas têm sempre alguma crítica para fazer. Se você tem filho e tá cansada, aí você vive com cara de cansada. Se você diz que nunca quis ter filho, que não vai ter filho, aí você é egoísta, você não pensa no mundo, tá, tá, tá. Se você tem um filho só, você devia ter dois, você é egoísta porque não deu irmão pro seu filho. É eterno. É eterno. Tá? Você tá num relacionamento, aí não se separa, mas aí se você não transmite felicidade 24 horas, as pessoas dizem que você já devia ter se separado. Você tá num relacionamento abusivo. Se você transparece que o relacionamento não tá bom, mais ainda, se você transparece que tá feliz o tempo inteiro, deve ser mentira. Porque ninguém é tão feliz assim. As pessoas são assim. As pessoas ficam fazendo isso, tá? Então você sempre vai decepcionar. Ju, sendo que eu não consigo controlar, então, o que que eu faço com essa ansiedade que eu sinto? Se mesmo eu entendendo que em algum momento eu vou frustrar os outros, eu não consigo deixar de sentir essa ansiedade de não frustrar. Eu não consigo deixar de sentir o desejo de não frustrar. Se você é uma pessoa sensitiva e empata, eu já vou te dar uma notícia um pouquinho ruim. Você nunca vai deixar de sentir algum nível de desconforto em frustrar os outros. Porque a frustração do outro vai conectar com o seu campo automaticamente. O que você pode fazer é blindar e filtrar isso o máximo que você puder, para isso não se tornar um transtorno psicológico, um transtorno de ansiedade, um estômago que embrulha, uma insônia. Não precisa chegar nesse nível. Basta chegar no nível mental. Cara, eu sinto que essa pessoa se decepcionou comigo. E eu sinto um pouquinho de desconforto. Porque a gente nasceu para curar, a gente nasceu para ajudar. E a gente quer ser sensitivo e curador, tá? E um dos nossos superpoderes
é captar no outro o que ele está precisando, mesmo que ele não tenha clareza, não tenha uma clareza muito grande do que ele está sentindo e precisando. É maravilhoso isso no consultório, eu uso isso o tempo inteiro, tá? Mas fora do mundo do sensitivo, o que você pode fazer? Trabalhar o direito de existir. Eu existo. Eu tenho o direito de existir. Isso é um programa que, se você é Teta Healer, instale ou marque sessão para trabalhar o direito de existir. Se você não é Teta Healer, fora de sessão, você pode repetir isso, sentindo isso com os pés na terra várias e várias vezes por dia, tá? Trabalha o direito de existir. Se uma barata, se um mosquito da dengue tem direito de existir e tem propósito nessa terra, eu também tenho de existir como eu sou, tá? Segunda dica, se orgulhe de você, seja uma pessoa legal, seja produtiva, seja útil para o planeta, mas não viva só para isso, tá? Como é que é isso, Ju? Por exemplo, eu gosto do meu trabalho. Agora, meu trabalho é trabalho. Eu sirvo ao outro, mas eu gosto desse jeito de servir. Eu serviria aos outros sendo gerente de banco também, mas eu ia odiar. E aí não ia dar muito certo, porque talvez eu fosse uma gerente ruim. Mas, sendo terapeuta, eu sinto prazer e ajudo ao mesmo tempo. E como eu estou sentindo prazer, a generosidade brota do meu coração, então eu quero estudar sobre isso, eu quero me dedicar àquelas pessoas. Eu tiro um tempo para pensar na vida delas. Então eu imagino que uma pessoa que canta e gosta de cantar, tem um cara aqui que eu fico olhando, cara, ele tá no grupo de chorinho na quinta-feira. E todos os dias ele tá na porta do mercado, tocando a flauta doce dele. E eu fiz, cara, esse cara gosta de tocar. Porque ninguém ia tocar tanto assim. E eu sei que ele tem possibilidade de outros trabalhos, mas quando ele não tá com um show grande e tal, ele tá na porta do mercado, com o chapéu dele. E eu tenho certeza que aquilo ali serve como um aperfeiçoamento para ele. Porque quando ele toca, ele aproveita para ensaiar. Ele toca junto com um playback na caixinha de som dele e tal. Altíssima qualidade, altíssima qualidade. Quando ele tá no chorinho, eu acho que ele também toca lá no chorinho. O chorinho também é altíssima qualidade, o chorinho daqui no Capão. E é capaz de eu ver esse cara no festival de jazz, em outras coisas do cenário musical. E ele tá ali. Eu sinto que ele gosta. Eu sinto que ele gosta do que ele faz, sabe? Porque a pessoa, quando faz uma coisa que ela gosta, ela faz bem. Então, assim, se você presta um serviço para o mundo, na área que você estiver, se você sente que você está ajudando o mundo, se você sente que está ajudando uma causa, se você sente que está ajudando pessoas, instituições que remuneram outras pessoas, no seu coração você tá assim, poxa, eu tô num bom alinhamento com o universo. Eu nasci e eu sirvo como o pé de manga, eu sirvo como a bananeira, eu sirvo como a barata que ajuda na decomposição das coisas, eu sirvo como a minhoca, eu sirvo como um mosquito que faz o controle da populacional em algumas situações. Todos nós, independente da espécie, nós temos utilidade no mundo e isso é muito gostoso de sentir, se sentir útil para a vida, sentir que a sua passagem na Terra tem importância. Se você fez coisas erradas, você ainda não se perdoou, ou se você está se sentindo na inatividade no mundo, procure se perdoar, faça novos combinados de melhora, de auto-melhoramento e vá ser útil para o planeta, porque isso vai te dar o direito dentro de você. Você tem direito de qualquer jeito, tá? Mas enquanto você não sente, você não se apropria. Você vai sentir o direito dentro de você de dizer: eu tenho o direito de existir. Eu faço diferença nesse mundo. Então, assim, se eu existindo, enquanto eu causo benefício, algumas pessoas vão se decepcionar comigo, mesmo sem eu querer, mesmo eu dando o melhor de mim, paciência. E é aí que vem o soltar. Porque se você tem direito de existir, se você se valoriza, se você se perdoa, se você se admira, se você procura se melhorar diariamente, e nesse processo, quando você tenta ser saudável, você se decepciona alguém, cara, diminui a quantidade de bebida e decepcionei um monte de gente que era meu parceiro de cachaça. E aí? Parei de fumar e agora eu não tô mais na rodinha do cigarro na hora do intervalo do trabalho. Harmonizei minha família e agora eu não quero mais falar mal dos meus filhos ou do meu parceiro ou da minha parceira. E aí aquela amiga que se juntava comigo pra falar mal, porque ela também tá mal da família, ficou com raiva de mim.
Dei um tempo do reggae porque eu quero estudar e eu quero me dedicar porque eu quero passar no concurso. Meus amigos não entenderam. Estou pegando uma parcela do meu dinheiro para fazer investimentos. Fiz um curso de educação financeira, quero crescer, quero cuidar da minha aposentadoria e estou viajando menos com as minhas amigas. E elas ficaram chateadas, disseram que eu sou chata. Você vai decepcionar pessoas e muitas vezes, quando você quiser mudar para melhor, isso vai acontecer. Em outras vezes, é como aconteceu comigo. É uma simples questão de fluxo do universo. As cartas não me avisaram que isso ia acontecer hoje. Eu até tirei, minha carta do dia foi até um rei de copas, que é de elemento água. Mas eu nem sei se teve a ver com inundação, alguma coisa assim, essa falta de internet. Eu acho que não teve a ver com isso, não. Eu acho que eu não fui avisada também, porque eu precisava gravar esse vídeo para vocês. Como essa live, o Tarô com Ju, é a mais pop, assim, aqui entra uma galera assim mais desconhecida, é a que o YouTube mais entrega, né? A galera que me segue há anos não, né? O pessoal já entende, já tem outra empatia, já estudou, já aprofundou mais comigo, tem outro entendimento. Mas eu sei que algumas pessoas dizem assim, poxa, tá aqui dizendo que vai ter e tal, mas por causa da ansiedade. Às vezes a pessoa busca o tarô com Ju querendo uma resposta, porque ela tá muito com muita dor e ela quer uma resposta rápido. E eu gostaria muito de dar essa resposta agora. Mas hoje o universo não quis. As condições climáticas não quiseram. E foi o que foi. E eu não posso passar o resto do meu dia ansiosa por causa disso. Porque senão eu vou perder a tarde tranquila em que minha filha tá na escola, vou perder o silêncio, já perdi o silêncio, na verdade, porque alguém conseguiu ligar uma máquina lá longe. Eu acho que a luz daqui a pouco vai voltar, né? Eu vou perder o tempo de estudar, que eu podia estar fazendo a leitura, eu podia meditar mais, pensando nessa decepção, sentindo essa ansiedade. Me fala aí embaixo se você sente no seu corpo, se você sente assim, quando você tá pensando em fazer algo que vai decepcionar alguém ou depois que você se decepciona, tá? Lembrando que esse sentimento ele tem uma função quando ele está harmonizado, que é quando a gente faz besteira, a gente tem que sentir isso um pouquinho para a gente parar, refletir sobre o que a gente fez, analisar como poderia ter sido feito diferente, melhorar os nossos processos e seguir em frente. Então vai ter hora que eu vou, sei lá, tá mal-humorada por causa da TPM e eu vou dizer à minha filha uma coisa que eu poderia ter dito com muito mais paciência, com mais doçura, de um jeito menos crítico e mais construtivo. Vai ter essa hora, porque ninguém é perfeito, a gente está em processo de aprimoramento. E sentir isso é importante para que eu saque que isso aconteceu e eu possa pedir desculpas e remodular o meu comportamento. Então tem uma função evolutiva aí. Mas quando a gente fica presa cronicamente nisso, em coisas que não fazem sentido pra gente, e a gente sente um medo de decepcionar até quando a gente está se melhorando, até o que a gente está fazendo o que é bom, isso começa a ser contraproducente. Isso começa a rimar contra a nossa evolução. Então a gente precisa se trabalhar, liberar essas emoções, entender o nosso próprio valor, perdoar os erros passados, refazer os nossos combinados evolutivos, se certificar que a gente está crescendo, conectar com o nosso direito de existir, afirmar isso, deixar esse programa introjetar no nosso ser e depois soltar, tá? Eu tô de rosa hoje, eu tô fofa demais para dizer para vocês apertarem o botão do na prática. Solta, deixa fluir e confia que quando a gente está no nosso caminho, o universo alinha quem precisa chegar para perto da gente e traz e desvia o que precisa sair. E quando a gente está nesse movimento, algumas seleções naturais também acontecem, tá bom? É isso, gente. Gostei de ter tido essa conversa com vocês. E agora eu vou sentir a minha tarde de silêncio, porque a bateria do notebook vai acabar, então eu não vou conseguir fazer os trabalhos da faculdade. Eu não vou conseguir editar o vídeo de música que eu queria. Não tem internet para acessar o Google Fotos para ver onde é que estão as imagens que eu iria usar para a edição do último vídeo de música que eu fiz no dia do meu aniversário. Mas uma hora a internet vai voltar
e vocês em algum momento vão receber o aviso. Me perdoem se eu decepcionei vocês, mas às vezes a vida que quer assim, tá bom? Beijão e até a próxima.